O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos então no 23º domingo do tempo comum, e neste domingo o Senhor então quer continuar a reflexão que iniciamos na semana passada acerca do orgulho, da prepotência, da vaidade, da soberba. Mas precisamos entender o contexto que São Lucas escreve para compreendermos bem o que está querendo dizer de modo claro também no dia de hoje. São Lucas é o evangelista que está tentando mostrar-nos que Jesus está a caminho, e a caminho de onde? De Jerusalém. Até o capítulo 9, Jesus está ali junto com os seus, vai conquistando discípulos, vai chamando os apóstolos, vai ensinando pouco a pouco. A partir do capítulo 9, capítulo 10 mais ou menos, Jesus começa e toma o firme propósito de ir a Jerusalém. E então todos os capítulos seguintes é esta subida de Jesus a Jerusalém. Acontece que nós precisamos entender o que acontece em Jerusalém, né? O que vai acontecer em Jerusalém? Por que Jesus toma este firme propósito de ir a Jerusalém? Ele vai se entregar na cruz, né? Lá irá acontecer o Calvário. E por isso então o Senhor, tomando este propósito de ir a Jerusalém, vários momentos ele anuncia a sua paixão, morte e ressurreição. Acontece que nem os discípulos, nem os apóstolos e muito menos a multidão parece dar ouvidos àquilo que Jesus está dizendo, o que vai acontecer verdadeiramente em Jerusalém. E por parecer que eles não deem muita atenção a isto, por compaixão acontece então este trecho que nós ouvimos hoje. Grandes multidões acompanhavam Jesus, ou seja, estavam caminhando com Jesus até Jerusalém, estavam indo em procissão com Jesus em direção ao matadouro, se assim pudermos falar, né? Acontece que Jesus então, São Lucas tem este cuidado de dizer que Jesus volta-se, voltando-se ele lhes disse:
Lucas usa este verbo somente para Jesus, este voltar-se. Somente Lucas usa este verbo. Ou seja, outros até poderiam, retornar a palavra, voltar para Jesus ou coisa do tipo, mas ele faz o cuidado de não usar este verbo para outras pessoas em outras ocasiões. Somente Jesus tem este verbo, declarado para ele, segundo São Lucas, por ser esta compaixão. Assim como o Senhor voltou o olhar desde o alto céus para o seu povo, que estava sofrido, que estava esquecido, que estava, enfim, de alguma forma sofrendo, desde o Antigo Testamento, se nós observarmos, quando o povo estava escravizado na terra do Egito, o Senhor voltou-se, ele fez este olhar, de compaixão para com o seu povo. E agora mais uma vez, então Jesus, que estava caminhando à frente, muitas pessoas logo na sequência, que diz grandes multidões que estavam acompanhando Jesus, Jesus volta-se para eles e diz então as seguintes palavras. E são palavras, a princípio parecem palavras um pouco duras, mas são condições para segui-lo verdadeiramente. Ele está dizendo assim: olha, se vocês não tiverem minimamente estas coisas, vocês não vão dar conta de ser meus discípulos, vocês não vão suportar aquilo que vai acontecer em Jerusalém. E por isso então é um olhar, é uma fala de compaixão, uma fala de proximidade dos apóstolos, de Jesus para com os apóstolos, para com o seu povo. Notem que Jesus repete por 3 vezes, só nesse trecho que nós ouvimos hoje: não pode ser meu discípulo. No versículo 26, no versículo 27 e no versículo 33, Jesus repete: não pode ser meu discípulo. Ou seja, se vocês não estiverem com estas coisas, vocês não vão dar conta de serem meus discípulos. Vocês não suportarão ser meus discípulos. E por isso então Jesus apresenta condições para o discipulado, para o seguimento. Percebam também que Jesus nem cogita aqui aqueles que estão vivendo em pecado, Ele não está falando para renunciar ao pecado, porque isso já é algo condicional para o seguimento, o abandono do pecado, o seguimento do Evangelho. Acontece que além disso, tem que então também não viver apegado, seja ao que for. E Jesus então apresenta: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Isso nós vamos percebendo, portanto, Jesus nos convidando cada um de nós sermos discípulos prudentes, sermos discípulos que damos conta daquilo que nos propusermos, Então, para de fato conseguirmos construir a casa da fé segundo as nossas possibilidades. Não adianta a gente querer construir uma mansão se a gente não tem condições para isto, Se a gente consegue construir somente uma casinha, uma capelinha ou coisa do tipo, É isso então que Jesus está nos ensinando, a prudência na construção da fé, na construção da fidelidade. Não adianta a gente prometer: Senhor, eu vou te seguir até o fim, eu vou até a cruz contigo, como disse São Pedro, mas na hora de verdadeiramente ser provado por isso, dá passos atrás, diz que não conhece Jesus e assim por diante, como Pedro agiu. Sabendo disso, faz-se necessário entendermos também esta compaixão que o Senhor tem para conosco, de que Ele nunca mentiu. Acontece que nós, assim como os discípulos naquele momento, parecem achar que Jesus está blefando, que Jesus está falando isso só para assustar. Quando Jesus diz assim: olha, no mundo tereis muitas aflições, acho que Jesus está blefando.
Quando Jesus nos recorda, né, que todos os cristãos iriam sofrer, terão dificuldades, serão perseguidos. A gente acha que na hora, né, Jesus está falando isso só para assustar. Mas quando somos surpreendidos pelo sofrimento, pelas dificuldades, pela perseguição, nós ficamos irritados com Jesus. Como pode? Eu sigo Jesus, eu faço isso, eu faço aquilo, rezo, vou à missa, como posso ser atingido assim? Ele em nenhum momento mentiu, em nenhum momento ele nos deixou alheios ao seguimento. Em nenhum momento ele diz: vocês não terão cruzes, será sempre 1000 maravilhas, sempre vai dar tudo certo. Em nenhum momento ele diz isso, pelo contrário, né? Ele sempre, nesse sentido, é bastante negativo, no sentido mundano da palavra. Sempre ele nos promete algo diferente. Aqui neste mundo vocês terão aflições, terão dificuldades, terão sofrimento, haverá doenças, haverá morte. Mas há uma promessa de vida eterna, onde não há choro nem ranger de dentes, para aqueles que forem fiéis, para aqueles que forem perseverantes, para aqueles que assumirem a cruz de cada dia e irem em direção ao Senhor, a Jerusalém celeste, onde lá seremos coroados de glória. Esta é uma promessa de Jesus. Agora, aquela promessa de vida fácil, de dinheiro no bolso, disso, daquilo, esta promessa não vem da parte do Senhor. E é isso então que Ele está mais uma vez renovando para cada um de nós, gente. Mais uma vez o Senhor está renovando aquilo que Ele sempre está nos dizendo, porque Ele não quer ninguém enganado no segmento do Evangelho. Ele é muito claro, Ele é muito verdadeiro. E por isso também o motivo de verdadeiramente nos colocarmos no segmento, de verdadeiramente nos colocarmos em direção a Jerusalém celeste, sabermos que Ele não é como os nossos políticos que prometem mundos e fundos, né? Mas na hora H voltam atrás, nos enganam em geral, não é? Jesus não é um político, Jesus é uma pessoa, é Deus que nos quer a salvação e nos dá de fato aquilo que promete, nos dá aquilo que verdadeiramente nos prepara uma morada no céu. Por isso, queridos irmãos e irmãs, precisamos estar atentos. Quando Jesus nos apresenta este primeiro trecho do Evangelho que ouvimos hoje, alguns podem pensar assim: mas então Ele está dizendo para desprezar os nossos pais, os nossos filhos, o nosso esposo, a nossa esposa? É disso que Jesus está falando então? Obviamente não. Obviamente não. Em nenhum momento Jesus despreza sua mãe, seu pai, né, aqui da terra, ou os primos, ou parentes, ou mesmo amigos. Pelo contrário, Ele mesmo diz, né, aquele que ninguém ama mais os seus amigos do que aquele que dá a vida por eles. E o próprio Evangelho diz que, tendo amado, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. E este rasgar-se, este sacrifício de nosso Senhor em nosso favor, faz com que compreendamos que não há um apego, mas um amor. E há uma diferença aqui. Já ouviram certamente quando vocês se leem aqueles jornaizinhos regionais, ou até na TV, né, aqueles programas de TV policial das regiões, né, Balanço Geral, tem o programa do Tatu e coisas do tipo aqui da nossa região. Se você espreme os jornaizinhos, cai sangue, ou se você está assistindo, quase que espirra sangue em você, de tanta morte e desgraça que nos são apresentados, não é isso? Pois bem, geralmente nós ouvimos em alguma manchete assim: crimes passionais, né? Alguém que amou tanto o outro que foi lá e matou então o outro. Se você não for meu, não vai ser de mais ninguém. Isso é verdadeiramente amar alguém, gente? Obviamente não, é claro que não. Pelo menos não um amor cristão. O amor cristão é aquele que não se mata por amor, mas se morre, se sacrifica, se oferta como oblação, como oferta agradável, né? É aquele que se joga na frente para salvar o outro, e não o contrário. Não coloca o outro
para ser sacrificado, seja por meus gostos pessoais, ou porque eu quero, ou porque vou sufocando o outro da minha forma, da minha maneira. Por isso, queridos irmãos e irmãs, precisamos estar atentos a um segmento do Evangelho verídico, seguirmos o Evangelho, não o que a gente crê, que a gente acha que deveria ser, mas aquele que Jesus pregou. E aqui entra então este desapego, um amor verdadeiramente do jeito que o Senhor nos ama, do jeito que o Senhor nos amou por primeiro. Quando Jesus nos apresenta, qual o primeiro dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, com todo entendimento, de todo o coração, com toda inteligência. E o segundo é semelhante a esse: amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não amo a Deus sobre todas as coisas, dificilmente eu consigo amar o outro, dificilmente eu consigo me amar de um jeito coerente, na altura que precisa ser amado. Alguns dias atrás, umas 3 semanas atrás mais ou menos, eu vi um videozinho de uma criança, devia ter uns 2, 3 aninhos mais ou menos, e ele dizia para a mãe, a mãe estava filmando, e a mãe perguntou assim para ele: filho, quanto você ama Jesus? E ele dizia assim: 1000%, feliz da vida, 1000%. E quanto você ama a mamãe? 200%. E ela ficou meio que assim, falou: mas por que? Você ama a Deus mais do que a mamãe? Ele: sim, mamãe, amo Deus mais do que a senhora, Mas ele entendeu algo bastante interessante, Ele amou a mãe na altura que ela tem, altura de mãe. Ela não é deusa dele, Ela não é aquela que o criou, é aquela que, gerando, participa da criação de Deus, participa daquilo que o Senhor faz, participa daquilo que Deus é, mas não é Deus, A abertura à vida faz com que sejamos participantes daquilo que Deus é, porque quando nós fazemos parte da vida de Cristo, nós fazemos aquilo que Cristo faz, mas não somos Cristo, entende? No sentido de Deus, no sentido humano da coisa, no sentido corpo místico de Cristo, aí sim, nós fazemos aquilo que Cristo faz, nós agimos em nome de Cristo. E aí então, nós vamos percebendo que também nós amamos de uma maneira incoerente. E por isso que existem crimes passionais. Imagina, minha gente, a primeira pessoa a ser sepultada nesta terra não morreu de morte natural. Já pensaram isso? Caim que matou Abel, o irmão matou o outro, um fratricídio, A primeira pessoa a ser enterrada neste mundo não foi por velhice, não foi por uma doença, não foi nada disso, foi um assassinato, supostamente porque por amor, por paixão e coisa do tipo. Percebam, queridos irmãos e irmãs, portanto, que nós precisamos ordenar o nosso amor, desapegarmos das coisas que passam, e ainda que estas coisas sejam boas, o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, os filhos, as filhas, tudo isso é algo bom e eu preciso amar, mas na altura que eles têm, na altura de filho, na altura de filha, na altura de esposo, de esposa, de pai e de mãe, não de Deus, Cada uma das coisas ordenadas na altura delas. Os animais, nós devemos amá-los? Sim, mas na altura de animais, não na altura de filhos, não na altura de deuses, entendem? As coisas que nós temos, nós devemos zelar por elas. Alguém às vezes bate a porta do carro e fala assim: não tem geladeira em casa? Nós estamos, querendo ou não, amando as nossas coisas também, mas na altura das coisas. Elas não são nossas deusas, elas não são nossos filhos, ela não é nossa esposa, nosso esposo, entendem? Na altura que tem, cada coisa nós amamos. Alguém certamente já disse assim: eu amo estrogonofe, eu amo lasanha. Você pode amar essas coisas, mas na altura delas, Na altura que cada uma delas tem. Assim acontece também o ordenamento, um desapego que precisamos ter. Eu gosto do exemplo que eu já dei ano passado, eu acho, alguns anos atrás,
que é o exemplo do filtro e do bebedouro. Quando a gente vai beber água, nós esperamos que o bebedouro tenha filtrado toda a água que ali está, né? Toda a água. Imagina que, já viram aqueles filtros de barro que tem duas velas, né? Imagina que uma delas está quebrada, uma delas não está funcionando ou não foi encaixado direito, e elas estão as duas descendo, né, a água, e você vai beber. E porventura colocou antes uma água que não estava muito boa, estava contaminada por alguma razão. E por uma das velas não estar funcionando direito, somente a metade da água foi purificada, foi filtrada, né? E a outra parte não foi tão bem purificada. Acontece que da parte de baixo, no reservatório, vai estar tudo misturado, né? E a gente vai beber daquela água que não está tão boa assim. Assim acontece o nosso amor desajustado, apegado. Quando eu não passo 100% do meu amor para com Deus, no nosso filtro de amor, quando a gente ama então o outro deste modo desajustado, a gente ama então de um modo apegado, invejoso, ciumento, né? De modo que sufoca o outro, ou eu me esqueço de mim mesmo, ou eu esqueço de Deus. Agora, quando eu passo todo o meu amor por Deus, como se fosse um filtro de bebedouro, né? Certamente, então, eu consigo amar o outro do jeito que eu preciso amar, na altura que o outro tem. Eu consigo amar a mim mesmo na altura que eu tenho. E aí vem o segundo exemplo que Jesus nos dá. Aquele que não assume a cruz de cada dia e me segue, né? Também não pode ser meu discípulo. E aí nós devemos nos colocar atrás de Jesus. Por que atrás de Jesus? Porque ele é como aquele homem que foi desbravando as nossas regiões há 70 anos atrás, abrindo, né, trilhas para que a gente pudesse passar, e hoje temos rodovias e tudo mais. Jesus é aquele que vai abrindo o caminho, e se abrir o caminho eu não preciso ficar abrindo outras trilhas, outros caminhos, porque Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, outro exemplo que o padre gosta de dar em relação a isso foi quando eu fui para a Amazônia, há alguns anos atrás. Quando a gente foi descer do barco, eu não tive a paciência da espera. Tinha uma prancha entre o barco e o barranco, onde todos iam passando, um por um. Mas eu, muito apressado, né, não quis esperar a cruz do tempo, né, a cruz daquele tempo, e breve tempo, uma breve situação. E aí fui pular, né, o barco, haja vista que não era tão longe, era fácil, né, não tinha tanto problema assim. Quando pulei, né, o barro veio até aqui, né, eu atolei inteiro assim. E aí depois, aquilo que era tão fácil, algo do tipo, eu fui fazendo as visitas todas na casa do povo, né, todo enlameado. Mas serviu para outra situação. Eu não quis assumir a cruz do tempo naquele momento, mas eu assumi a cruz da humilhação, não é? A humilhação de visitar casa por casa, tudo enlameado. E aí certamente as pessoas ficavam olhando, por que está todo mundo limpinho, né? E aquele ali não está? Por isso nós precisamos assumir cada uma das nossas cruzes, saber trilhar, assumir a cruz de cada dia e nos colocar atrás de Jesus. Verdadeiramente nos colocarmos no segmento do Evangelho, ainda simples e simplório que seja. Nesse caso que o padre usou de exemplo, um simples momento, tempo, coisa de menos de 1 minuto eu já teria saído também. Mas eu não quis assumir a minha cruz naquele momento, naquele instante. E aí me foi proposta uma outra cruz, e eu devia assumir. E se a gente não sabe assumir as nossas cruzes, por mais pequenas que sejam, elas vão se tornando maiores, como é este o caso, né? A cruz do tempo se tornou uma cruz de humilhação, que é muito mais pesada de ser levada. Mas o Cirineu, nosso Senhor Jesus Cristo, sempre nos ajuda a carregar. Tenhamos esta confiança, peçamos ao Senhor que nos ajude a esmagar em nós todo orgulho e vaidade, mas também todo apego, para que assim consigamos amá-lo sobre todas as coisas e amar ordenadamente todas as pessoas deste mundo. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos pedir também a São Miguel Arcanjo, aquele que de fato venceu através da humildade, aquele que é orgulhoso por natureza, que é o diabo, que é Satanás. Peçamos a sua intercessão para que nos ajude a vencer as batalhas de cada dia, mas de modo especial as batalhas do apego, as batalhas do orgulho, as batalhas da vaidade. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.